Do Castelo de Hogwarts a Azkaban e ao Ministério da Magia, as inesquecíveis locações dos filmes de Harry Potter são, de muitas maneiras, tão amadas quanto os próprios personagens da série. Os lugares mágicos dos filmes de Harry Potter trazem um olhar cativante sobre os sets desenhados, construídos, decorados e digitalmente ampliados especificamente para os filmes. Perfis detalhados de cada ambiente incluem artes conceituais jamais vistas, fotografia dos bastidores, capturas de tela e outros segredos dos arquivos da Warner Bros. Um mapa destacável do Beco Diagonal, réplica do original criado para o set do Caldeirão Furado, e um panfleto com uma seleção de pinturas de Hogwarts completam esse singular acréscimo ao aclamado O Livro das Criaturas de Harry Potter. Começando aqui com a capa, ela também é bem bonita e segue o mesmo padrão mais ou menos dos outros livros desse estilo. Ela é durinha e é toda no tom de vermelho com detalhes dourados, e esses detalhes todos têm baixo ou alto relevo. Embora eu goste bastante dessa capa, eu acho que as cores poderiam ser diferentes, porque assim ela ficou bem parecida com a arte de Harry Potter e a magia do cinema. Aqui na lombada a gente tem o nome do livro escrito em letras douradas, e na parte de trás tem uma ilustração em baixo relevo com a cabana do Hagrid. Na parte de baixo tem um pequeno textinho com um resumo sobre o livro. Virando a capa, a gente tem um forro, assim como tem também nos outros livros. Nessa primeira parte, a gente tem uma ilustração aqui em cima, embaixo tem o sumário, e aqui no cantinho tem a cabana do Hagrid. E eu achei muito legal que eles colocaram a moto aqui do lado. Na próxima página tem a introdução, e aqui a gente já vê algumas coisas muito legais. Nessa primeira parte a gente vê uma arte conceitual onde o Expresso de Hogwarts se aproxima aqui do castelo, e é uma imagem muito bonita que eu sinceramente estou apaixonada. Na página ao lado a gente tem a introdução com duas ilustrações, e uma delas vocês já devem conhecer porque ela é super famosa. Esse desenho que vocês estão vendo aqui é um esboço que a própria J.K. Rowling fez para dizer como tudo ficava na mente dela. Então aqui é um esboço feito por caneta mesmo, e aqui tá a Floresta Proibida, aqui tem o lago, aqui tem até o campo de quadribol, aqui tem o castelo, aqui tem o vilarejo de Hogsmeade. Então é todo cheio de detalhes, e é muito interessante ver isso porque a gente imagina exatamente como tudo se passou na mente dela. A introdução continua na próxima página, e aqui a gente tem mais imagens, e seguindo a gente continua com mais algumas imagens e com a introdução. O primeiro capítulo fala sobre a casa dos tios do Harry, e eu achei muito legal eles colocarem esse assunto logo no início, porque esse foi um dos primeiros cenários que a gente conheceu durante os filmes. Essa parte toda tem várias curiosidades e mostra muitas cenas do filme, mostra muitos closes, muitos detalhes que às vezes durante as cenas a gente não consegue ver com tanta perfeição. O segundo capítulo fala sobre o Beco Diagonal, e o primeiro tópico é o Caldeirão Furado. Aqui tem uma notinha dizendo quais são os ocupantes, no caso Tom, que é o dono, bruxos e bruxas visitantes. Tem a locação de filmagem e as aparições, quando foi que o Caldeirão Furado apareceu nos filmes. Na próxima página tem informações sobre o Beco Diagonal, algumas curiosidades e algumas fotos também, algumas capturas de cenas dos filmes também. O Beco Diagonal merece um pouquinho mais de destaque, então o assunto continua nas próximas páginas, com mais fotos e mais informações. Uma coisa que eu acho muito legal é que eles dão bastante close em algumas lojas, e aqui a gente pode ver que tem muito detalhe. Tem as bandeirinhas dos times de quadribol, tem os uniformes, tem as vassouras, e eles mostram também as placas, então é tudo cheio de detalhe, coisas que a gente às vezes não consegue ver durante o filme. Uma das partes que mais me chamou a atenção nessa sessão foi a que fala sobre o Banco Gringotts, porque ele tem muita informação e muita coisa diferente. Essa parte aqui é sensacional, porque eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas essa parte assim, mais clarinha, mais branca, é uma ilustração da estrutura do banco. Então aqui ele tem desde a entrada, que em cima seria a fachada do banco, e aqui até a parte mais profunda, passa por todas as camadas do banco, e durante cada parte eles mostram algumas cenas aqui do lado, eles mostram algumas capturas do filme, então você consegue ver a estrutura toda do banco, e também consegue ver como elas foram retratadas durante o filme. O próximo tópico fala sobre Olivaras, então tem várias fotos e informações sobre a loja e sobre o Sr. Olivaras também. Depois temos um tópico sobre a livraria, floreios e borrões. E uma parte também que é uma das minhas favoritas sobre as genialidades Weasley. Eu adoro os Weasley, então tudo que fala sobre eles me chama bastante atenção, e aqui não podia ser diferente. Logo depois a gente vê um pouco sobre o Hospital São Mundos para doenças e acidentes mágicos.
O capítulo 3 fala sobre a estação de King's Cross e já mostra aquela cena do Hagrid com o Harry na estação. Um cuidado muito legal que acrescentaram nesse livro foram as citações de falas que aconteceram nos filmes. Essa aqui, por exemplo, é uma fala do Hagrid em Harry Potter e a Pedra Filosofal e ela diz: "Seu trem sai em 10 minutos. Aqui está a sua passagem. Guarde com cuidado, Harry. É muito importante. Guarde sua passagem." Em seguida, a gente vê sobre a plataforma 9 3/4, que em português foi traduzida para a plataforma 9,5, né? E aí a gente tem algumas imagens tanto do começo lá do Harry e do Rony chegando na plataforma, e a gente também tem algumas imagens de 19 anos depois. Então tem o Harry com os filhos, tem o Rony e a Hermione com os filhos, e tem também o Draco com os filhos. Na parte sobre o Expresso de Hogwarts, eles dão alguns closes pra gente ver os detalhes. Então aqui tem uma parte falando sobre o castelo de Hogwarts, tem a frente da locomotiva, e na próxima página a gente vê um pouquinho do interior do Expresso de Hogwarts. Então tem aquela famosa cena de quando o Harry compra todas as coisas que tem lá no carrinho de doces, tem aqui a parte das cabines. Agora a gente vai ver sobre o castelo de Hogwarts no capítulo 4. A primeira imagem que aparece nesse capítulo é muito interessante porque ela tem uma visão de 360 graus da torre do relógio de Hogwarts. Então aqui ela mostra as 4 faces, todas com detalhes e pequenas anotações sobre o que significa cada coisa, sobre o que é cada detalhe da torre do relógio. Aqui tem mais algumas fotos. Essa aqui é aquela clássica dos alunos chegando no castelo, né, no Rio. A próxima parte também é sensacional, porque tem essa ilustração linda de Hogwarts. Eu acho essa imagem muito legal, porque isso aqui é uma maquete de papel que mostra a posição exata do pessoal que está defendendo Hogwarts e do pessoal que está atacando. Então é uma vista diferente, assim, que a gente pode ver. E as outras imagens já mostram cenas do castelo já bem destruído, bem detonado. A próxima página continua no mesmo esquema e a gente tem algumas imagens bem famosas, como por exemplo essa aqui do Rony e da Hermione na escadaria. E falando em escadaria, a gente tem mais uma parte sobre isso, inclusive com uma citação do Percy Weasley em Harry Potter e a Pedra Filosofal, que diz: "Ah, e fique de olho na escadaria, ela gosta de se mover." Aqui a gente tem um pequeno livrinho extra que fala um pouquinho sobre as pinturas, sobre os quadros de Hogwarts. Aqui a gente vê sobre o salão principal e eu achei legal eles colocarem, mesmo que pequenininha, uma imagem que mostra as ampulhetas que computam os pontos de cada casa. Aqui a gente continua com esse mesmo assunto e virando a página a gente vai falar sobre o baile de inverno. Aqui no cantinho de cima a gente tem aquela famosa imagem da Hermione com o Victor Krum e aqui tem uma parte do palco, do show, do baile, etc. Nessa imagem de baixo também é muito legal porque a gente consegue ver muito da decoração. Então tem aqui as mesas, tem os enfeites das janelas, das paredes, é tudo muito lindo e você pode prestar atenção em todos os detalhes. Na próxima página a gente vê sobre a sala comunal da Grifinória e aqui tem várias informações e várias cenas do filme e também dá pra observar bastante detalhe, dá pra ver bem as tapeçarias, os móveis e tal. Daí em seguida a gente vê sobre o dormitório dos meninos da Grifinória e eu achei muito legal eles separarem algumas cenas tipo muito nostálgicas e muito engraçadinhas, então dá muita saudade olhando essas imagens. Essa parte aqui também é muito legal, me chamou muita atenção porque ela mostra a mesinha de cabeceira do Harry, aqui tem o óculos, tem a varinha e tem o mapa do Maroto, então achei muito legal, porque isso aqui também é uma coisa que a gente não consegue ver muito bem no filme. Se você, Sonserino, já estava se sentindo injustiçado, também temos uma parte sobre a sala comunal da Sonserina. Aqui a gente vê sobre o Corujal e a frase que eles separaram foi: "Tome cuidado na escada, está meio congelada no alto." É uma frase que a Cho disse em Harry Potter e o Cálice de Fogo. Aqui a gente vê uma parte muito querida pela Hermione, que é a biblioteca de Hogwarts. Essa cena aqui é muito legal e eu adorei essa parte no livro porque dá pra ver um pouquinho por trás das câmeras. Como vocês podem ver, tem algumas coisinhas verdes e tem umas mãos também verdes que foram apagadas digitalmente na hora da edição do filme. Então, quando você vê os livros sendo entregues na mão da Hermione, foi assim que foi feito. Falando sobre a ala hospitalar, a gente tem aqui aquela cena onde o Dumbledore visita o Harry e tem também aquela cena clássica do Vira-Tempo, quando a Hermione e o Harry voltam no tempo. Em seguida a gente vê um pouquinho sobre o banheiro dos monitores e depois sobre a Câmara Secreta. Continuando nesse assunto, a gente vê aqui a parte antes de entrar na Câmara, então fala algumas coisas, alguns detalhes importantes sobre como entrar, sobre o que foi feito e etc. Essa parte retrata bem a sala precisa e as suas várias ocupações, as suas várias utilidades, então tem várias imagens diferentes sobre ela. Sobre a Torre de Astronomia, claro que a gente tem várias imagens tristes e várias lembranças tristes, mas vamos passar para a próxima parte.
O capítulo 5 fala sobre as salas de aulas e as salas dos professores. A primeira sala mencionada é a estufa de herbologia e logo em seguida tem a de defesa contra a arte das trevas. Aqui a gente tem algumas imagens conceituais e também tem uma imagem do filme da Sala de Defesa contra a Arte das Trevas e a nossa odiada vaca Dolores Umbridge, que inclusive é a que vai ilustrar as próximas páginas com a sua salinha cor-de-rosa, os seus pratinhos de gatinhos e toda aquela coisa que ela sempre teve e que deixava a gente bem puto da vida. Na próxima página a gente tem a sala de adivinhação e em seguida a sala de poções do nosso professor Severus Snape. Depois a gente tem a sala do professor Horácio, que mostra aqui, por exemplo, um rótulo de bezoar e aqui uma cena clássica daqueles jantares que ele dava para os seus alunos favoritos. Na sala do diretor tem a imagem do Harry subindo para o escritório dele, tem a imagem do Harry e do Rony diante do professor na sala dele e em seguida a gente vê sobre a sala de transfiguração da professora Minerva. Depois temos a sala de astronomia, sala de feitiços e entramos no próximo capítulo chamado Terreno de Hogwarts. Nessa parte a gente vê vários cenários do terreno de Hogwarts, então tem o campo de quadribol, tem uma parte que foi usada do cenário para o torneio Tribruxo, tem a cabana do Hagrid, então tem bastante coisa legal. Em seguida a gente vê sobre a Floresta Proibida, que também é uma parte muito importante do terreno de Hogwarts. E depois a gente vê sobre a cabana do Hagrid. Isso aqui também é muito legal porque dá pra ver todos os detalhes, então você pode ver tudo que tem na cabana do Hagrid, tudo bem direitinho, é muito legal essa parte. Aqui a gente vê um pouquinho sobre a Torre do Relógio e sobre o pátio, e depois sobre a ponte e o Círculo de Pedra. Aqui a gente tem sobre o campo de quadribol, que quem gosta de quadribol vai adorar também, porque tem muita coisa interessante. Em seguida a gente tem sobre as arenas do torneio Tribruxo. Embora elas tenham aparecido somente em um dos filmes, elas foram construídas de uma forma muito legal e aqui fala um pouco mais sobre elas. O capítulo 7 fala sobre Hogsmeade, então aqui a gente tem algumas imagens no começo, algumas informações. Inclusive aqui em cima tem uma imagem muito legal que é a maquete de Hogsmeade e aqui em cima tem uma pessoa fazendo nevar com uma peneirinha. Então a gente vê aquelas coisas super montadas, super prontas e agora a gente pode saber como elas foram feitas. Aqui a gente tem sobre a estação de Hogsmeade e depois sobre a Casa dos Gritos, que também é bem legal. Depois a gente tem sobre o bar Cabeça de Javali e, claro, não podia faltar o bar das Três Vassouras. E a gente encerra esse capítulo falando sobre a loja de doces Dedos de Mel. Agora, no 8º capítulo, a gente vai ver sobre o Ministério da Magia, então tem bastante coisa mais uma vez. Depois a gente vê sobre a Sala do Tribunal e depois sobre a Sala das Profecias. Depois tem essa parte aqui falando sobre a comissão de registro dos nascidos trouxas e no próximo capítulo a gente vê sobre os lares bruxos. O primeiro tópico aqui fala sobre a casa da família Black, o Largo Grimaldi, e aqui tem algumas fotos, por exemplo, aquela parte que o Harry, o Rony e a Hermione se escondem no Largo Grimaldi. Virando aqui a gente ainda tem mais algumas partes dos cenários, então tem os quartos, tem a cozinha, tem informações também. Essa aqui também é outra coisa muito legal, que é aquela tapeçaria da família Black, e onde mostra, inclusive aqui, a árvore genealógica com vários rostinhos queimados que foram tirados dali. E aqui, pra quebrar o nosso coração, tem o Sirius e o Harry se abraçando. A próxima residência é o Chalé das Conchas, que é a casa do Guy e da Fleur Delacour. E logo aqui nessa imagem grandona a gente vê uma parte bem triste, que é o túmulo do Dobby. Não podia faltar também uma parte falando sobre o vilarejo de Godric's Hollow, que foi onde o Harry nasceu e onde eles foram visitar depois para saber mais sobre as Horcruxes. A próxima casa é a casa da Luna, a casa dos Lovegood, que também é muito legal porque a Luna é muito amor e a casa dela também não podia deixar de ser. Em seguida tem sobre o vilarejo, sobre a casa do professor Horácio, e aqui tem aquela foto da poltrona, que ele se disfarça de poltrona, que tem ele com o pijama. Aqui tem alguns objetos que foram usados na decoração da casa dele. E depois a gente vê sobre o orfanato que o Tom Riddle morou durante a sua infância. O próximo cenário é o cemitério de Little Hangton, que foi onde o Voldemort renasceu naquela parte lá no final do torneio Tribruxo. E em seguida a gente vê sobre a mansão Malfoy, que é uma grandíssima mansão que não aparece muito nos filmes, mas também já dá pra ver bastante sobre ela. E aqui tem aquelas cenas famosas que apareceram nos filmes, que aqui é a reunião dos comensais e etc. Falando em comensal, a gente vê agora a Rua da Fiação, que é a rua onde morava o Snape. E agora finalmente chegamos na melhor casa da melhor família, que é a Toca. Aqui tem uma grande ilustração da Toca, aí tem até aqui o carrinho do pai do Rony voando e tal, e aqui o quintal da casa e etc.
E aqui na parte de trás a gente vê um pouquinho do quarto do Rony, do relógio que mostra um pouco sobre onde está cada membro da família. E aqui também tem aquela tenda onde foi o casamento da Fleur. Infelizmente essa é a nossa última imagem e aqui a gente só tem mesmo as informações do livro. E virando aqui a gente tem um pequeno conteúdo extra. Isso aqui, meus amigos, é um pequeno mapa do Beco Diagonal e ele abre, fica bem grandinho assim, e aqui tem bastante coisa legal pra gente ver. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se isso aconteceu, não esqueçam de clicar no gostei, de se inscrever no canal e de comentar aqui embaixo também. Por hoje é só isso tudo. Um beijo bem grandão e tchau!